Hoje nós vamos para o livro de Êxodo, que é onde temos estado. Vamos avançar mais um capítulo na nossa jornada, que temos estado a fazer desde há uns meses para cá, esta nova série que começámos no livro de Êxodo. Então convido cada um possa já ir abrindo em Êxodo. E nós estamos ainda no início do livro de Êxodo. Nós vimos até aqui como o povo de Deus estava a ser oprimido pelo facto de Deus, lá no Egito, ter feito o povo de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, se multiplicarem. E, na verdade, Ele fez o povo de Deus se multiplicar exatamente como o cumprimento de uma promessa que Ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que a descendência deles seria inumerável, seria incontável, seria gigantesca, e que através dessa descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eles chegaram ao Egito 70 pessoas e, entretanto, tinham-se multiplicado e multiplicado, tinham-se tornado fortes. Tanto que o rei do Egito, o faraó, ficou com receio que, a dado momento, os inimigos externos do Egito pudessem se aliar com o povo de Israel, que crescia e que estava forte, e que se virasse contra o próprio Egito, contra o poder do Egito. E ele então começa a aplicar uma forma para poder subjugar o povo de Israel. E além de escravatura, o rei enverdou por infanticídio. Ele mandou matar todos os bebés masculinos que nascessem a fim de enfraquecer o povo. Só que houve um bebé que foi agraciado, um bebé que foi favorecido, Moisés. Ele foi salvo exatamente no grande enredo que Deus escreve, que muitas vezes tem os seus tons de ironia. Ele foi salvo pela própria filha daquele que queria matar Moisés. E ele foi adotado por ela, foi educado pelos cofres, a sua educação foi subsidiada pelos cofres daquele que o queria matar. Ele recebeu a melhor educação do mundo na altura, porque o Egito era a maior potência da altura. Então ele recebeu a melhor educação egípcia. Moisés estava a ser preparado para ser levantado como o libertador do povo. Mas ele, naturalmente, estava longe de saber disso. Somente aos 80 anos é que Deus ia chamar Moisés. Com 80 anos. Alguém aqui com 80 anos? Não vou fazer passar essa vergonha. Não é uma vergonha. Mas às vezes as pessoas se sentem envergonhadas de assumir a sua idade. Não tem que ter vergonha nenhuma. Porque Deus usa até um homem com 80 anos. Deus usa um homem ou uma mulher. Que idade ele tem. Então não precisamos ter vergonha da nossa idade, mesmo que não estejamos mais no nosso vigor, mais na nossa força. Deus usa. Aos 80 anos Deus chama Moisés. E é disso que vai tratar o nosso texto de hoje. Agora, com 40 anos para trás, Moisés tinha tentado trazer alívio ao sofrimento do povo, porque ele saiu, quando fez 40 anos, ele saiu, foi ver o estado do seu povo e viu o sofrimento, viu a opressão a que o seu povo estava submetido. E ele viu um egípcio a oprimir e a maltratar um israelita, um hebreu, um conterrâneo seu, um par seu. E ele então decide fazer alguma coisa pelas suas próprias mãos. Ele acaba por matar o egípcio. Esta iniciativa de Moisés aconteceu nas suas próprias mãos. Não no tempo certo, não da forma certa. Ele mata o egípcio e por isso tem de fugir do Egito para não ser morto. Agora, os planos de Deus eram exatamente esses. Moisés fez burrada? Fez. Mas como nós temos visto, para Deus não há desperdícios, até dos nossos piores momentos. Na sua graça extravagante e extraordinária, Ele sempre usa absolutamente tudo para o bem daqueles que o amam. Então, Deus tinha um plano, Deus queria levar Moisés para a escola do deserto, para prepará-lo, onde Ele se revelaria a Moisés, onde Ele chamaria Moisés, não no primeiro dia do deserto, não no segundo dia do deserto, não no terceiro, não na primeira semana, no primeiro mês, sexto mês, não no primeiro ano, mas ao fim de 40 anos de deserto é que Deus chama Moisés. E este capítulo 3 de Êxodo é um capítulo absolutamente fantástico. É um capítulo central na história da redenção completa. É um capítulo importantíssimo para o cânon bíblico, para todos os livros. É um capítulo difícil. É um capítulo ao mesmo tempo que nos constrange. É um capítulo que tem muito para nos ensinar de teologia e muitas implicações. Eu senti-me muito tentado em dividir este capítulo em vários sermões, mas o livro de Êxodo é grande. Já vamos ficar 10 sermões nos 10 mandamentos. E também para ter um senso de unidade, eu preferi fazer o capítulo completo.
de Êxodo 3. Mas senti-me muito tentado a mergulhar profundamente em vários aspectos. E é por causa disso também que vamos ainda assim investir algum tempo hoje aqui. Ok? Então eu peço a vossa paciência. Vamos ler o nosso texto por partes, que facilita também a interação com o texto para depois tirarmos os princípios do texto. Então vamos lá, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mas antes disso vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, queremos suplicar a Tua bênção para este momento em que abrimos a Tua palavra, que é a Tua voz. Senhor, a Tua palavra é a Tua voz. E ao ouvirmos estas palavras verbalizadas, devemos saber e ter uma profunda, temente, reverente consciência de que és Tu a falar. É o Teu Espírito a falar. A Tua palavra que é inerrante. A Tua palavra que é suficiente. A Tua palavra que é clara. A Tua palavra que é este alimento que dá vida eterna. A Tua palavra que Te revela e nos revela. A Tua palavra é aquilo que nós queremos hoje nesta manhã. Aqui, neste lugar. Senhores, como cantamos, abre os nossos corações, prepara os nossos corações, planta a Tua palavra em nós e dá fruto. Só Tu podes dar esse fruto. Senhor, eu Te peço, dá-me fidelidade ao texto. Senhor, e que aquilo que for ensinado seja fiel às Escrituras e que tenha poderes para penetrar os corações de cada um aqui está, no seu lugar da vida, neste momento, daquilo que Tu sabes que cada um precisa. E Deus, aquilo que nós precisamos é da Tua palavra. Não é de mais nada, é só dela, Senhor, como nós vamos ver também nesta manhã. Por isso, venha a nós, Senhor, venha a nós por Tua graça, por Tua misericórdia, não porque nós mereçamos, mas nós suplicamos porque nós precisamos. E suplicamos a um Deus bom, a um Deus grande que faz grandes coisas. Venha a nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Diz assim os primeiros 2 versículos. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Até aqui. Esta é uma das passagens mais emblemáticas que nós conhecemos da Bíblia, que as crianças gostam. Uma sarça a arder, uma sarça que não se consome pelo fogo que está a envolver aquela sarça. Agora, para Moisés era mais um dia normal da vida dele, era mais um dia de trabalho, era mais um dia de Uber, era mais um dia de serviço, era mais um dia de cozinha, era mais um dia de pastoreio de ovelhas. Era mais um dia normal da vida. Ele estava a cuidar do rebanho do seu sogro no Monte Horebe. Não sabe exatamente onde é que é este monte, pensa-se que esteja localizado no sul da Arábia. Outros lugares têm sido sugeridos, mas isso não importa. O mais importante não é a localização geográfica deste monte, é o facto de ser o monte onde Deus se revelou a Moisés e o monte onde depois Deus se revelaria também ao povo, exatamente no mesmo monte. E enquanto Moisés pastoreava o seu rebanho, aparece o anjo do Senhor. Este anjo do Senhor aparece mencionado já em Gênesis, o anjo do Senhor que luta, por exemplo, com Jacó. O anjo do Senhor que aparece mais tarde a Josué. E o anjo do Senhor então aparece aqui a Moisés numa chama de fogo, num arbusto que estava a arder e que não se consumia. Então Deus usou um fenómeno sobrenatural para chamar a atenção de Moisés, para dar credibilidade àquele momento que iria acontecer. Tal como nós vemos os sinais milagrosos têm esse propósito. Em primeiro lugar, nós vemos todos os sinais que vão acontecer depois no Egito, as pragas, para exatamente mostrar o poder de Deus e dar credibilidade ao mensageiro de Deus que é Moisés, diante do faraó, diante do Egito, diante do povo. Vemos depois no deserto todos os sinais que acontecem para exatamente exercer e fazer crescer a fé do povo de Israel nesse Deus que cuida e no mensageiro, no mediador de Deus para com eles, que é Moisés. Mais à frente nós vemos sinais outra vez na história da redenção com Elias e Eliseu, porque o povo vivia na incredulidade, na apostasia, na idolatria. Então Deus, para dar credibilidade aos seus mensageiros, para dar força à mensagem chamada arrependimento, Ele fez sinais miraculosos através deles. Mas depois fica um interregno e temos novamente sinais e milagres com quem? Com Jesus, o mensageiro por excelência. Então nós vemos na história da redenção fenómenos sobrenaturais para chamar a atenção para aquilo que Deus fala, comunica e para os seus mensageiros. Então o mensageiro de Deus foi aqui visto na chama.
que veio do meio do arbusto e mais tarde é identificado, este anjo do Senhor é identificado mais tarde como sendo o próprio Deus. Moisés vai afirmar lá em Deuteronômio, muito depois, já quando está em frente à terra prometida, ele diz que Deus era quem estava naquela sarça. Então Deus está ali, chamou a atenção de Moisés. Vamos aos versículos 3 a 6. Moisés, então disse, vou-me aproximar para ver esta coisa espantosa. Porque a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Até aqui. Então Deus conseguiu chamar, Deus conseguiu captar a atenção de Moisés. Moisés viu aquela sarça a arder, num dia comum, uma coisa incomum aconteceu. A sarça não se consumia. Ele aproximou-se para observar, Deus viu que ele estava a vir e então chamou Moisés. Moisés. A resposta de Moisés não podia ter sido a mais apropriada do que esta. Eis-me aqui. Quando Deus chama Samuel, 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 Samuel responde, eis-me aqui. Quando Deus chama Isaías, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Os profetas que Deus chama respondem, a resposta apropriada, eis-me aqui. Agora, havia aqui uma barreira que foi colocada imediatamente por Deus. Moisés, não te aproximes mais. Moisés não se podia aproximar mais, não de qualquer forma. A presença de Deus é santa. E aqui Moisés aprendeu uma lição crucial que iria acompanhar, que seria mais tarde fundamental para o estabelecimento do relacionamento de Deus com o seu povo. Uma lição acerca do quê? Uma lição acerca do acesso à presença de Deus. Não pode ser de qualquer forma, porque Deus é santo e o ser humano é pecaminoso. O acesso à presença de Deus tem que acontecer de acordo com as prerrogativas, de acordo com as formas que o próprio Deus determina. E toda a lei mosaica, a aliança mosaica vai ser sobre isso. Todo o estabelecimento do tabernáculo, a divisão do tabernáculo, a entrada, as purificações e depois a entrada até o Santo dos Santos, todos os rituais têm a ver com isto. Todas as regras têm a ver com isto, com esta separação. E Deus está aqui já a ensinar a primeira lição a Moisés acerca dessa separação que existe. Aproximar-se da presença de Deus não podia ser de qualquer forma. Moisés tinha que tirar as sandálias como um ato de adoração, de reverência, porque ele estava diante daquele que é totalmente outro, totalmente distinto. Mas Deus identificou-se. Deus apresentou-se a Moisés e disse quem é que ele era. Ele identificou-se como sendo o Deus dos antepassados dele. O Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus com quem tinha sido feita uma aliança, quem tinha sido prometido uma terra. E Moisés conhecia, certamente, porque a sua mãe, se lembrarem, a filha de Moisés, a filha do faraó, quando adotou Moisés, precisava de uma ama. E a irmã de Moisés, que estava perto do incidente, disse, olha, eu conheço alguém que pode amamentar e que pode cuidar. E foi a mãe de Moisés, que no temor do Senhor certamente instruiu Moisés. Então Deus apresenta-se a partir de referências que Moisés tem. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus do seu povo, o Deus do povo que ele tinha tentado salvar ao ver o sofrimento deles 40 anos lá atrás. E essa revelação da parte de Deus, o facto de Deus ter dito, eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O facto de ter sido como foi o anjo do Senhor, um fenómeno sobrenatural, fez com que Moisés não mais olhasse, mas escondesse o rosto. Moisés agora esconde o rosto. Ele agora sabia que era Deus quem estava ali. Ele teve medo de olhar. Vemos a mesma reação depois em Isaías, por exemplo. Quando Isaías vê, contempla os anjos a dizerem santo, santo, santo diante do trono de Deus, Isaías diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E vejam, este dado é importante, não é só o facto de Moisés ser pecaminoso e Deus ser santo. Não é só por causa da pecaminosidade do homem. Porque reparem, nessa descrição, os anjos que estão diante do Senhor em Isaías 6, os anjos não são pecadores, os anjos não têm pecado. No entanto, os anjos estavam a fazer o quê com o seu rosto? Os anjos cobriam o seu rosto com as suas asas. A santidade de Deus, a glória de Deus é tamanha que até os anjos, sem qualquer pecado, escondem o seu rosto. E Moisés estava ali com medo de olhar para o Deus Santo. Mas isto era só o início do que Deus lhe estava para revelar. Havia mais, versículos 7 e 8.
Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. No capítulo anterior, no capítulo 2, quando nós passamos por ele, nós vimos como Deus ouviu o gemido e o clamor do povo. O povo clamou a Deus. E Deus lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e por isso decidiu agir. E é isso que Deus vai revelar aqui a Moisés. Antes, quando Deus fala, quando nós vemos no capítulo 2 o autor a falar, é algo que acontece apenas no plano divino, que Deus ouve, Deus se compadece. Agora aqui Deus partilha o seu coração, partilha o seu plano com Moisés. Quando Moisés tinha 40 anos e ainda morava no Egito, ele apercebeu-se do sofrimento, como eu disse há pouco, do seu povo, que estava sob a opressão dos egípcios. Aqui, Deus diz que ele viu a opressão, que ouviu o clamor, sentiu os sofrimentos do povo. E Deus revela a sua compaixão a Moisés. E essa compaixão de Deus não é só conhecimento, não é só uma empatia, essa compaixão implica ação, e é isso que Deus vai fazer, Deus vai agir. E por isso nós temos aí no texto uma expressão importantíssima. Deus disse que desceu. Deus desceu para fazer duas coisas. Deus desceu, para livrar o povo da opressão egípcia. 2, para levar o povo para uma terra boa, com espaço e próspera. A terra que ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. A terra de Canaã. E vejam, esta terra ela é descrita por textos, outros que não a Bíblia, textos egípcios antigos, textos ugaríticos antigos. Ela é descrita como uma terra de azeite, uma terra de mel, uma terra de figos, de uvas, de vinho, de leite, de fruta e de gado, tudo em abundância. Então Deus está a dizer que desceu, ou que está a agir para tirar da escravatura para a liberdade, para a vida em abundância. Agora, como é que esse livramento da parte de Deus aconteceria? Como é que Deus materializa esse descer para junto do seu povo, para salvá-lo? Vamos ver versículos 9 a 12. Diz assim: o clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. E isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Deus aqui, mais uma vez, afirma a sua relação com o sofrimento do seu povo. Só que ao invés dele dizer, e aqui vejam porque o texto funciona por paralelos, e nos paralelismos hebraicos, quando se repete a ideia, geralmente é para acrescentar mais alguma coisa. Então aqui nós temos outra vez a ideia de que Deus se compadece, Deus vê o sofrimento do seu povo, e antes ele tinha dito que ia descer. Agora a ideia paralela que acrescenta informação é que a forma como ele desce é enviando o seu servo, é enviando Moisés. Ele ordena a Moisés: agora vai. Este é o tempo. Deus desceu para salvar o seu povo, mas ele usaria um enviado seu, no caso Moisés. O Senhor está aqui a comissionar Moisés com 2 imperativos no versículo 10. Primeiro imperativo, Deus ordena a Moisés que vá, que volte à terra de onde ele fugiu há 40 anos atrás. No segundo imperativo, Deus ordena que ele, depois de estar lá no Egito, saia novamente do Egito, mas junto com o povo, que tire o povo do Egito. Agora aqui, Moisés deve ter arrependido de ter dito: eis-me aqui. O eis-me aqui de Moisés deve ter tremido, deve ter esmorecido. Ele já tinha tentado intervir em prol, em favor do seu povo. Tinha sido um fiasco completo, um falhanço completo. O povo não o reconheceu e Faraó perseguiu. Então ele levanta a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Faraó? Quem sou eu para liderar os meus conterrâneos que me rejeitaram antes? Ele tinha sido rejeitado pelos seus pares. Eles tinham dito: mas quem és tu para te fazer juiz no nosso meio? E para os egípcios ele era um homicida. Um hebreu que foi criado como egípcio. Um hebreu criado como egípcio rejeitado pelos hebreus. Um hebreu criado pelos egípcios que teve que fugir do Egito por ter matado um egípcio e que agora estava longe do Egito há mais de 40 anos, ou há 40 anos.
No entanto, a chamada de Moisés não era baseada na identidade dele, a chamada de Moisés era baseada na identidade de Deus. O sucesso de Moisés não resultaria da sua própria pessoa, da sua trajetória de vida, ou das suas capacidades, mas do quê? O que é que Deus diz que lhe vai garantir o sucesso na missão? A presença de Deus que seria com ele, eu estarei contigo. E era só isso que Moisés precisava de saber. Não há cá argumentos, não há cá discurso de automotivação, de coach, não há cá um discurso de Deus para com Moisés, mas vê, eis que eu te formei na melhor escola, na melhor educação. Não. Eis que tu passaste por muita experiência de vida e tens muito para ensinar. Foram 80 anos. Sim, Deus deu isso tudo a Moisés. Deus deu tudo isso. Mas o foco não é as coisas pelas quais Deus fez passar Moisés. O foco é o próprio Deus, é a presença de Deus com ele. E isso é o garante da missão de Moisés. Ele antes confiou nas suas próprias mãos. Ele agora é chamado a confiar nas mãos de Deus. A presença de Deus seria tudo aquilo que Moisés precisaria para cumprir esta missão impossível. E Deus deu-lhe um sinal, só que foi um sinal estranho. Quando pensamos nos sinais que Deus dá a Moisés, geralmente pensamos naqueles que vêm a seguir, em que a vara se transforma numa cobra, ele mete a mão. Tudo, esses sinais miraculosos, sinais imediatos, sinais visíveis para dizer, eu acredito. Este sinal foi um sinal diferente, estranho. Estranho no sentido em que não é imediato, mas é um sinal que aponta para o futuro. O sinal que Deus estava a enviar a Moisés, e que Moisés tinha que saber, é que depois de ter tirado o povo do Egito, Moisés estaria naquele mesmo monte a adorar a Deus com o povo. Que sinal é este? Este é um sinal que implica fé, que implica olhar para a frente, para aquilo que Deus diz que vai fazer. Porque os filhos de Deus andam por fé, não andam por vista. As coisas que não se veem, as coisas que não se sentem. A fé naquilo que Deus diz. E é isso que Deus está a pedir a Moisés para fazer aqui. Acredita naquilo que eu digo. Eu serei contigo. E o sinal de que eu serei contigo é que tu vais ser bem-sucedido na missão. O sinal que eu serei contigo é que tu vais fazer aquilo que eu estou a dizer, vais agir em obediência face à minha palavra e os resultados aparecerão lá no fim. Não no processo, no fim. Verás que estou aqui. Porque haveria muito pelo qual que Moisés teria que passar e que ele teria que exercer a sua fé. Que é o que vamos ver a seguir. Versículos 13 a 22. Deus prepara Moisés para isso. Mas antes disso, Moisés ainda vai fazer uma pergunta. Vejam, esta resposta que Deus deu a Moisés foi uma resposta bela, foi uma resposta profunda. Mas Moisés tinha mais uma pergunta. Versículo 13. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, ou Yahweh, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu-me e disse, certamente vos visitarei, porque tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo, eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz. E tu e os anciãos de Israel irão ao rei do Egito para dizer-lhe, o Senhor, o Deus de Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas, que colocareis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Até aqui. Então Moisés, depois de perguntar quem era ele pessoalmente, ele Moisés, para aquela missão, ele pergunta quem é Deus que o envia, para que ele possa apresentar esse Deus aos israelitas. Moisés sim sabia quem era esse Deus, sabia que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus já lhe tinha dito. Mas ele antecipou uma possível pergunta que os israelitas lhe fariam. Qual é o nome dele? No dia depois de Moisés, 40 anos antes, depois de Moisés ter morto o egípcio para salvar o israelita que estava a ser maltratado, ele tentou pacificar, não sei se lembram, aqueles 2 israelitas. Havia 2 israelitas a brigar também.
No entanto, há um desses israelitas que perguntam: quem te constituiu líder ou juiz sobre nós? Ou seja, estavam a perguntar: em nome de quem é que tu estás a agir? Quem é que te enviou mesmo? Quem é que te mandou mesmo para tu seres aqui o nosso juiz entre nós? Moisés estava a agir por conta própria. Ele ficou caladinho. E agora, envolvidos 40 anos, se perguntassem novamente com que autoridade é que Moisés estava a chegar lá e dizer: meus amigos, vamos deixar esta terra. Com que autoridade é que ele estava a fazer isso? Então Moisés teria de dar uma resposta com um fundamento suficientemente forte para convencer uma nação inteira, que o seu povo, para ir atrás dele e segui-lo. E Deus respondeu então uma afirmação que levanta mais perguntas do que traz respostas, que tem sido alvo de estudos ao longo de milénios. Deus respondeu imediatamente a Moisés dizendo, possivelmente: eu sou o que sou. Há 3 sugestões principais aqui, e aqui tem que levar um pouquinho com teologia. Aliás, teologia do início ao fim, mas pronto, aqui mais tecnicamente falando, quero dizer. 3 sugestões principais têm sido apresentadas por estudiosos para trazer o sentido da tradução adequada desta expressão. A primeira enfatiza a presença do Senhor. Ou seja, pode ser traduzido: estou aqui contigo, serei contigo. E essa proposta, na verdade, alinha-se com o contexto da nossa passagem, que Deus tinha acabado de dizer a Moisés que seria com ele. Outros, uma segunda opção, vão defender uma tradução como: eu sou aquele que faz existir tudo o que existe. E isto também está alinhado com os propósitos de Deus que estão expressos nesta passagem. Ele é o Senhor Criador, Ele criou a aliança com Abraão, e depois Isaac e Jacó, que estão dentro da aliança abraâmica, e Ele estava aqui a criar uma nova aliança com Moisés, e estava a criar um povo para si. Então o Deus que traz à existência, aquele que faz existir tudo o que existe. Por fim, uma terceira opção, outros enfatizam uma tradução mais direta da frase, no sentido de: eu serei quem eu serei, ou eu sou quem eu sou quem eu serei. Ou seja, Ele revela quem Ele é por meio das coisas que Ele fez e que estaria prestes a fazer. Ele trabalhou no passado, estava a trabalhar no presente e iria trabalhar no futuro. Em princípio, esta terceira sugestão é a preferível. Os outros significados, no entanto, que são sugeridos, complementam, informam e adicionam informações de possíveis implicações do nome de Deus. Então Moisés deveria de informar os israelitas que o eu sou o que sou, eu sou o que serei, o tinha enviado a eles. Agora reparem, no versículo 14, porque aí nós temos eu sou o que serei, ou eu serei o que serei, temos um verbo. E era muito improvável que o nome de alguém fosse um verbo. Então, nesse sentido, temos o versículo 15, em que Deus se identifica como, e aí vocês vão ver nas vossas versões, nas vossas traduções, vão ver Senhor, muito possivelmente com todas as letras maiúsculas. Todas as letras da palavra Senhor estão em letras maiúsculas. Ok? E no original, essa palavra, que eu já vou dizer qual é, aparece mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento, para se referir ao nome de Deus. Inclusive, em Êxodo, capítulo 15, versículo 3, diz que Senhor, este Senhor com letras maiúsculas, que é diferente do Senhor com S maiúsculo e depois as outras letras minúsculas nas nossas Bíblias, Senhor é o seu nome. Agora, no original, este nome é composto de 4 letras, 4 consoantes apenas. I, H, W, H seria para nós. Agora, na forma da escrita hebraica não se colocavam as vogais. Hoje já se colocam, mas não se colocavam as vogais. Elas eram conhecidas por tradição oral, por falarem, pelo facto das pessoas falarem. Só que aconteceu um problema. O povo de Deus, com medo de usar o nome de Deus em vão, deixou de pronunciar o nome de Deus. Então, perdeu-se, ou foi-se perdendo a forma do pronunciamento do nome de Deus, a forma correta de se pronunciar o nome de Deus. Mas os estudiosos dizem que, muito provavelmente, a forma correta de se pronunciar o nome de Deus é Yahweh. Nas nossas Bíblias aparece Senhor com todas as letras maiúsculas. Isso porque certamente na história começou-se a colocar assim. No Antigo Testamento aparece, como eu mencionei, mais de 5.000 vezes Yahweh. E Êxodo 3 é o único texto da Bíblia onde o nome de Deus é explicado. Agora, o que torna o nome de Deus misterioso é o facto
de ele ser derivado do verbo hebraico ser, hayá. Ou seja, Deus usa variações do seu nome aqui neste texto 5 vezes nestes versículos. Uma vez no versículo 2 em que ele diz, eu serei contigo, ou o eu sou é contigo. 3 vezes no versículo 14, eu sou, eu serei. E uma vez no versículo 15, Yahweh, Senhor. Tudo aponta para este verbo, o verbo ser. Agora, quem é Deus? Deus é quem Ele é. Ponto. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é. Ele é, o que era e o que há de vir. Apocalipse 1:8. Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Desculpem, Ele não tem passado nem futuro, Ele tem só presente eterno. Ele sempre é. Por isso Deus disse a Moisés que Ele era o Deus de Abrão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é autoexistente e autossuficiente. Deus simplesmente é. Ele não deve o seu ser a ninguém. Ele não precisa de nada para se manter. Ele não foi criado, Ele não foi tornado à existência, Ele é que torna as coisas à existência. Deus é o que é em si mesmo. Ele não depende de ninguém nem de nada. Deus é. E depois de revelar o seu nome, Deus ordenou a Moisés que reunisse os líderes de Israel, os informasse que o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, Yahweh, estava pronto a agir, estava pronto a visitá-los, estava atento à sua situação de opressão e faria saí-los do Egito para levá-los para Canaã. Moisés recebeu a promessa da parte de Deus de que, por um lado, os líderes de Israel o ouviriam, acreditariam, creriam na sua mensagem e juntos com ele iriam ao faraó. Mas, por outro lado, Deus também prometeu a Moisés que a vida não seria tão fácil, que o faraó resistiria, que o faraó levantaria oposição contra ele. Eles deviam ir ao faraó para pedir que o povo saísse do Egito para ir adorar a Deus no deserto, para ir adorar, e aí Moisés coloca o eu sou no deserto. Mas eles teriam resistência. Deus antecipou a Moisés também a realidade dos juízos que cairiam por causa dessa resistência sobre os egípcios. Os prodígios que se abateriam sobre os egípcios porque eles não deixavam o povo sair. Mas Deus revelou ainda a Moisés que não só eles sairiam, mas que eles não sairiam de mãos vazias. Eles sairiam com ouro, prata e roupas. De quem? Dos egípcios. Os egípcios iriam providenciar o material e os recursos para que, entre outras coisas, o lugar por eleição, o lugar predileto, o lugar por excelência, onde Deus faz se encontrar com o seu povo, o lugar da presença de Deus, o tabernáculo, pudesse ser construído através destes materiais que lhes serão dados. Este capítulo é riquíssimo de diferentes formas. Nesta narrativa, o autor de Êxodo mostra-nos como Deus chama, como Deus se revela e como Deus envia Moisés a fim de colocar o seu plano de livramento, de salvação em execução para conduzir o seu povo do Egito à terra prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E neste plano de salvação e de livramento é fundamental que Deus se revele mais acerca dele próprio. Que Deus se revele mais acerca do seu relacionamento com a humanidade. Este capítulo tem um papel de destaque, como eu disse há pouco no início, tem um papel de destaque no cânon bíblico, na história da redenção. Deus revela o seu nome. Deus envia aquele que libertaria o povo de Israel e se tornaria o mediador da aliança mosaica, aquele que seria um tipo do próprio Cristo. Temos também presente o tema que permeia todo o livro do Êxodo e que é o tema da nossa série. É que o povo de Israel saia do Egito, que seja liberto para andar em santidade, em adoração, diante da presença de Deus. Mas temos neste texto o início, a amostra dos contornos da aliança que seria feita com Moisés, nomeadamente no acesso à presença de Deus através dos meios e das formas instituídos por Deus ser santo e pelo povo ser pecaminoso. Temos neste texto também alguns elementos antecipatórios daquilo que viria a acontecer em Cristo. Agora, ao mesmo tempo, o facto de Deus ser para livrar o seu povo não traz libertação só para aqueles que andam com Ele, que querem dar com Ele, mas traz punição àqueles que se lhe opõem. O Egito seria punido com prodígios. O orgulho do faraó seria ferido. Os egípcios seriam despojados. Quando Deus desce para salvar, Ele também desce para julgar. Se vocês repararem lá em João capítulo 3, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, na sequência desse texto vem também que o Filho do Homem vai condenar aqueles que não creem. Então são muitos elementos que enriquecem, que tornam este capítulo tão importante.
Agora, por uma questão de ensino, por uma questão de comunicação minha aqui, eu estruturei este sermão em 3 pontos principais. 3 pontos que estão profundamente interligados. Não dá para separá-los, mas eu vou ter que separá-los por uma questão de ensino e de comunicação. É como se fossem diferentes faces de um mesmo diamante. É o mesmo diamante, mas são diferentes faces. Um dos pontos implica o outro. Mas por uma questão, como eu disse, de comunicação, eu vou ter que separá-los. Eu dividi em 3 pontos. O Deus que se revela, o Deus que salva e o Deus que pune. Agora, por estarem também profundamente interligados, eu vou gastar mais tempo no primeiro e os outros 2 serão mais curtos. Okay? Então não se assustem pelo tempo que vamos demorar no primeiro, porque não significa que o 2 e o 3 serão do mesmo tamanho. Okay? Primeiro, o Deus que se revela. Na interação de Deus com Moisés e com o povo, é essencial a iniciativa de Deus de autorrevelação. Deus atrai a atenção de Moisés através de um fenómeno sobrenatural para comunicar com Moisés aspectos da sua pessoa e da sua vontade, da sua identidade de Deus e do seu relacionamento, de como ele se vai relacionar com o seu povo. Agora, antes de irmos aos aspectos daquilo que Deus quer comunicar, devemos sublinhar o facto de Deus se comunicar. Deus chama Moisés e Deus fala com ele. Deus envia Moisés para fazer o quê? Para falar com os líderes, para falar com o faraó. Deus envia, Deus fala e Deus usa o seu servo para falar. Deus é um Deus que se revela. Deus relaciona-se com o homem assim, por meio da palavra. Deus estava com Adão e Eva antes da queda no jardim. Deus falava com Adão e Eva. Deus falou com os patriarcas para revelar a sua vontade, para revelar as suas promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus falou com os profetas, com Jeremias, com Isaías, com Elias, com Eliseu, para eles falarem da parte de Deus ao seu povo. As palavras de Deus foram transmitidas oralmente, foram registadas nas Escrituras, na Bíblia, para que Deus se relacione connosco, para que Deus revele quem Ele é, quem nós somos, para que Deus revele a sua vontade e as suas promessas. E Deus continua a comunicar-se hoje. Deus não nos fala através de uma sarça que arde. Ele fala-nos através de algo que nós temos nas nossas casas e que tantas vezes negligenciamos. E não a tratamos como a própria voz de Deus, a Bíblia. Como afirma a nossa confissão de fé da nossa igreja, diz assim no artigo 2, a Escritura como palavra de Deus é o instrumento da revelação especial. Ela é necessária, precisamos dela. Ela é suficiente, ou seja, é tudo o que precisamos, para conhecer Deus, para conhecer o seu plano eterno, criação, queda, redenção, restauração, e a forma como devemos adorá-lo corretamente. Esta revelação é única, ou seja, não há outra. Não há mais revelações. Ela é clara, ou seja, na forma como ela comunica, embora haja mistérios, aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa santificação, temos tudo. E diz assim, ela não precisa de ser complementada por nenhuma outra revelação. As Escrituras são compostas dos 66 livros do cânon bíblico. Não outros. Os 66. Não Macabeus, não Tobias. Os 66 livros da nossa Bíblia. Que está definitivamente, completamente fechado. E estes livros foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo aos seus autores humanos. Ela, a Bíblia, não contém erros. Até ao mais ínfimo detalhe dos manuscritos originais. Não das nossas traduções, mas dos manuscritos originais. Ao longo da história, Deus preservou a sua palavra para que ela possa ainda ser digna de fé hoje, compreendida pela sua igreja. Tudo o que ela afirma cumpre-se de forma perfeita. Isto é uma parte daquilo que a nossa confissão de fé diz. Deus autorrevela-se. É a iniciativa de Deus revelar-se. É a iniciativa dele mostrar-se. Ele quer dar-se a conhecer a cada um de nós. Ele quer se dar a conhecer a ti. Ele quer dar-se a conhecer na sua vontade aquilo que Ele tem para a tua vida. Tu que estás aqui nesta manhã, Deus quer falar contigo. Ele quer revelar-se a ti, revelar a sua vontade para a tua vida, para a tua salvação eterna, para o teu casamento, para o teu trabalho, para a tua educação dos filhos que tens, que Ele te deu, para a tua gestão do tempo, para a tua vida de igreja, para todas as áreas da tua vida. Deus tem o que dizer, Deus tem o que falar e Deus quer falar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Para que tu realizes toda aquela obra, todas as ações que são boas, que são agradáveis a Deus, precisas do quê? Da palavra. É ela que vai corrigir, é ela que vai instruir, é ela que vai ensinar. A palavra. Deus fala hoje. De
forma clara, de forma simples. As Escrituras. Sim, é sobrenatural. Sim, é a voz de Deus. Sim, é poderoso. Sim, confronta. Sim, consola. Sim, transforma. Sim, salva. Sim, santifica. A palavra de Deus. A voz do Deus vivo. E às vezes na nossa vida queremos uma sarça. Queremos um fogo. Queremos um fenómeno sobrenatural. Isto é sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural. Como é que é possível que homens de lugares diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, espaçados por vários anos, escrevam vários livros em que todos eles estão perfeitamente interligados numa linha condutora que apresenta Cristo como o Salvador do mundo? Este livro que tem transformado pessoas não só da cultura ocidental, mas pessoas de várias culturas, ao longo dos séculos, que têm sobrevivido aos ataques de vários ditadores, reis, homens maus, iluminados, iluministas, racionalistas, que querem destruir as Escrituras. O livro que te levou a Jesus Cristo. O livro que te deu a salvação. O livro que te dá prazer e alegria, que enche as tuas medidas. Isto é sobrenatural. É a voz de Deus, é o próprio Deus a revelar-se. Queres a sarça? Abre a Bíblia. Estuda a Bíblia. Medita em textos com calma. Estuda os textos, saboreia os textos. Pega num lápis, escreve o texto bíblico. Trabalha o texto bíblico. Trabalha a gramática. Vais começar a desdobrar o texto, a perceber os tesouros que estão lá dentro. Memoriza versículos, memoriza passagens inteiras. Mas é fundamental, é vital estar-se numa boa igreja local e estares de facto envolvido na igreja local para tu ouvires a pregação da sã doutrina. Sentar-te sob o ensino de pregadores que se esforçam para pregar com fidelidade o texto bíblico. Deus vai falar contigo no contexto da igreja local. Deus vai te ensinar a ler as Escrituras no contexto da igreja local. Deus quer te ensinar a ler as Escrituras por ti próprio. Mas vais ter que aprender com outros. Vais ter que aprender sobre o ensino, sobre a pregação dos pastores da igreja. Vais ter que aprender também, e tens que investir nisso, em relações intencionais de discipulado com outras pessoas, para juntos estudarem da Bíblia, falarem da Bíblia. Deus revela-se, Deus comunica-se. Abre a Bíblia. O quanto tens aberto a Bíblia e estudado a Bíblia, de facto. Agora, o que é que Deus revela e comunica da sua pessoa e da forma como se relaciona com o seu povo? Neste texto de Êxodo 3, Deus dá a conhecer o seu nome. Sim, há mistério em torno do significado do nome de Deus. Há algumas incertezas, mas traz pistas suficientes que apontam para a natureza e para as características de Deus. A primeira coisa que ficamos a saber logo invariavelmente é que, estando o nome envolto em torno de mistério, é que Deus é misterioso. Deus é misterioso. Deus é transcendente. É totalmente outro. É totalmente distinto de tudo aquilo que nós conhecemos na vida. Ele é eterno. Não conhecemos nada que seja eterno, que nunca tenha tido um início e que nunca terá um fim. Deus é imutável, não muda nada. O faz ir para aqui ou para ali. Ele é imutável, nada afeta o seu ser. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente. Ninguém o criou, Ele é o Criador. Ele não tem passado, presente e futuro. Deus é. Era este Deus que Moisés devia apresentar aos israelitas. Agora, é este Deus que se foi dando a conhecer progressivamente, aos poucos, como que a destapar, manifestando a sua pessoa, a sua identidade, os seus planos ao longo das Escrituras. Aos poucos, Deus foi revelando coisas de si mesmo. Tal como, e eu estou sempre a usar esta ilustração, tal como um palco num teatro, em que para percebermos o cenário que lá está, as cortinas têm que se ir abrindo. Então Deus, do início, começou a abrir a cortina com Adão e Eva. Ele disse, virá um descendente teu que esmagará a cabeça daquele que trouxe o pecado para o mundo, o sofrimento, a morte. Ele começou a dar promessas, ele começou a dar pistas. Depois ele prometeu a Abraão uma descendência inumerável, através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa que deu a Moisés de que ele levantaria um profeta maior do que ele. A dádiva da lei através de Moisés, que revela um pouco mais acerca do caráter de Deus e do caráter do ser humano caído longe de Deus, do seu pecado. A promessa ao rei Davi de um rei que da sua dinastia governaria para sempre.
a promessa aos profetas de que viria uma salvação completa e definitiva através de um bom pastor que cuidaria, sim, bem do seu povo, a fim de tirar esse povo de um exílio pior do que o exílio num país estrangeiro. Então Deus, ao longo das Escrituras, ao longo do Antigo Testamento, foi revelando, foi abrindo, foi destapando. E é isso que nós vemos este episódio com Moisés é importantíssimo. É mais um passo nesse destapar, nesse revelar acerca de Deus. Agora, embora Deus seja totalmente diferente, embora seja transcendente, Deus sempre se revelou. Sempre se deu de forma progressiva a conhecer por meio de sombras, por meio de elementos necessários, o suficiente para que o homem cresça na sua comunicação, na sua palavra, e assim pudesse ser justificado e redimido. Agora, estes elementos, estas sombras, tal como, por exemplo, a morte de cordeiros, o pão no tabernáculo, o candeeiro no tabernáculo, tudo sombras que apontavam para uma realidade maior. Essa informação progressiva foi-se desenvolvendo no tempo e na história, até à altura que chegou a realidade para as quais essas coisas apontavam. Muitos anos depois, e reparem e observem, muitos anos depois de por Moisés serem ouvidas as palavras "Eu sou", vindas de Deus do meio da sarça ardente, foram ouvidas essas mesmas palavras, saídas de Deus novamente, mas desta vez não do meio de uma sarça, mas do homem Deus, o Filho do homem, Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele disse em João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, esta afirmação era aquilo que nós estamos a entender aqui agora. Tanto era, ou seja, era uma afirmação de divindade. Era Jesus estar a dizer que ele é o eu sou que se revelou a Abraão, a Isaac e a Moisés. E de tal forma, essa afirmação de divindade era clara para as pessoas que o estavam a ouvir, que os fariseus imediatamente pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Era uma blasfémia alguém se afirmar ser Deus. Jesus é Deus. Mais, Jesus não é mais um degrau na revelação de Deus. Jesus é a revelação máxima. Jesus é a revelação máxima de Deus ao homem. Ouçam o que o autor aos Hebreus diz. Hebreus 1-3. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser. Jesus é a representação exata, a representação perfeita do caráter de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Em Jesus nós temos a revelação perfeita de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da salvação de Deus. Jesus é a própria revelação de Deus por excelência. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que estava no início com Deus e que era Deus e por meio de quem tudo foi feito. Tudo foi trazido à existência. Jesus é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o eu sou. E nunca podemos perder de vista quem Jesus é. O próprio Deus feito homem. Queremos conhecer Deus, precisamos conhecer melhor Jesus. Onde encontramos Jesus? Outra vez, nas Escrituras. Jesus disse, as Escrituras falavam de mim. Lá no finalzinho do seu ministério, quando ele estava a caminhar com os discípulos, a caminho de Emaús, ele disse, todas as Escrituras falam de mim. Em outros textos, Jesus disse isso. As Escrituras são sobre Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Queres um encontro com Jesus? Abre a Bíblia. Ou lê a Bíblia. Ou ouve a Bíblia. Estuda a Bíblia. Medita na Bíblia. Este texto fala-nos também da santidade de Deus e da pecaminosidade do ser humano. Moisés não pôde se aproximar de Deus de qualquer forma quando ele se revelou. Agora vejam. Este momento que Moisés tem ali no Monte Horebe com Deus é uma antecipação daquilo que aconteceria com o povo de Israel depois de sair do Egito. O povo de Israel mais tarde estaria naquele mesmo lugar. Não uma sarça, mas todo o monte estaria em chamas e a fumegar com trovões. E o povo de Israel não se podia aproximar de Deus de qualquer forma. Eles tiveram que se santificar, eles tiveram que se purificar. E ainda assim tiveram medo e não foram.
Eles não quiseram se aproximar como Moisés se aproximou da sarça. Eles disseram, vai tu, Moisés. Há uma distância abissal entre Deus e o homem, entre a santidade e a perfeição de Deus e a pecaminosidade e miserabilidade do homem. E nós temos que falar estas coisas porque hoje em dia pregam-se coisas diferentes. Não se prega esta distinção que existe entre Deus e o homem. Agora, Deus quer se relacionar com o homem. E Deus estabelece então essas alianças que eu já falei aqui, que vão sendo reveladas de forma progressiva, para colocar os termos, a forma como o homem pecador pode se relacionar com o Deus Santo, como o homem pode entrar no monte de Deus, na presença de Deus, que é fogo consumidor. E Jesus é exatamente esse caminho perfeito que permite esse relacionamento. Agora vejam, houve um momento em que os discípulos também estiveram no monte. Houve um momento em que os discípulos viram a glória de Deus. E houve um momento em que os discípulos, por verem a glória de Deus, se prostraram com medo. Quando? Quando Jesus revelou a sua glória e se foi transfigurado diante deles. E Deus atestou a pessoa de Jesus em glória. E eles prostraram-se, esconderam-se, tal como Moisés. Um outro momento, Jesus faz um milagre no meio do mar. E Pedro prostra-se aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Agora, nesse texto onde Deus revela a sua glória lá no Monte da Transfiguração, e aqui está o ponto. Aqui está que é Jesus. É Ele. Ele diz aos discípulos, levantem-se. Não tenham medo. Jesus não somente é o Santo, como também é aquele que nos dá aquilo que nós precisamos para estar de pé, com confiança e sem temor, sem medo, diante de um Santo Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É por causa de Jesus que podemos estar diante deste Deus que é santo. Foi exatamente por Jesus ser santo que se abriu um caminho ao Santo dos Santos. Porque a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus, foi-nos atribuída, foi-nos dada, foi colocada na nossa conta. Porquê? Porque queremos nele. Porque nos prostramos diante dele, porque reconhecemos, porque tapamos o rosto, reconhecemos o nosso pecado. Então, diante de Jesus deve haver da nossa parte aquilo que queremos nele, uma reação mista. E às vezes perde-se isto aqui. Às vezes Jesus é o amiguinho, é o buddy, é o comparsa. E às vezes lidamos com Jesus de forma muito como se fosse um colega da escola. Tem que haver uma reação mista diante de Jesus. E este paradoxo é importante, é necessário e é fundamental. E é um paradoxo, exatamente um paradoxo. Temos de ter alegria e tremor diante de Jesus Cristo. As duas coisas juntas. Sim, Ele nos chama de amigos, mas também somos seus servos. Nós devemos ter uma adoração grata a Deus, mas sempre reverente. Recebemos liberdade para quê? Para andar em santidade. E isso não só em certos momentos, mas sempre. Porquê? Porque o Espírito que é santo, o mesmo Espírito que se apresentou a Moisés lá no meio da sarça, o Espírito de Deus, do mesmo Deus que se apresentou a Moisés, habita dentro de nós, está sempre connosco. Estamos sempre em solo sagrado. Sempre em solo sagrado. Porque estamos sempre diante de Deus. Agora, não somos fulminados porquê? Porque Cristo é por nós. Mas a presença consentida do pecado na nossa vida vai afetar a nossa comunhão com Deus. A presença consentida de pecado na nossa vida vai nos deixar sujos, de cabisbaixos, sem vigor espiritual, derrotados, desanimados, com um senso constante de vergonha e receberemos a disciplina corretiva do Senhor porque Ele nos ama. Sofreremos consequências das nossas escolhas que vão deixar marcas, mesmo que Deus nos perdoe, mesmo que sejamos restaurados. Ficam marcas. Mas, quando há presença de pecado consciente na nossa vida, envergonhamos o nome de Cristo. Para quem nos observa, para quem nos vê, o nome daquele que é santo e que deu a sua vida por nós, nós envergonhamos-lo. Envergonhamos o nome da igreja que dizemos que fazemos parte. Porque os outros vão dizer, afinal é assim que um seguidor de Jesus vive. Afinal é assim que aqueles cristãos vivem. Entristeceremos o próprio Deus. Entristeceremos pessoas. Então nós precisamos de aprender a andar mais com reverência e tremor diante de Deus.
Precisamos temer mais quando não nos veem, sabendo que Deus nos vê, que é Deus que vê. Precisamos ouvir com alegria a exposição da palavra. Sim, queremos ouvir com alegria a exposição da palavra, mas sabendo que é a voz do Deus Santo e vivo, e por isso vamos ouvi-la com reverência, com silêncio, com atenção, com concentração. Por isso, no dia anterior a virmos à igreja para ouvirmos a exposição das Escrituras, não nos vamos deitar às 3 da manhã para ver uma série. Porque senão qual é a atenção e a concentração que teremos para a voz de Deus? Se soubéssemos que Deus nos ia aparecer num monte que fumega e que tromeja e que troveja, como é que nós estaríamos na noite anterior? Vou ver uma série aqui, ó. Ainda por cima com cenas que não devia de ver. Vou ver. Não. Nunca. Devemos preparar os nossos corações para nos encontrarmos com Deus, com o seu povo. Precisamos cantar de coração grato, mas quebrantado. Precisamos de ter reverência no culto e precisamos de ensinar isso às crianças. De elas estarem reverentemente no culto também. E é um processo de educação, a criança não nasce ensinada, mas nós ensinamos. E por isso é importante que elas fiquem até durante o momento em que Deus fala, que é a pregação. Precisamos tomar o pão e o vinho, e tomamos todos os domingos na nossa igreja. Um dos argumentos contra se tomar a ceia todos os domingos é o facto de se tornar uma rotina e, por isso, desvalorizar o momento. Mas Deus também fala por meio da sua palavra todos os domingos, e não é por isso que nós deixamos de ter pregação todos os domingos. Como é que vimos à mesa? Precisamos de tomar o pão e o vinho com autoexame. Podemos viver a nossa liberdade em Cristo, porque para a liberdade foi que Cristo nos comprou, mas sempre com santo temor, em todas as esferas da vida e procurando glorificar a Deus em tudo o que fazemos, seja comendo, seja bebendo, fazer todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Isto porque somos o povo do Deus Santo, fomos libertados para sermos um santo povo. Vejam, o Evangelho, as boas notícias da salvação em Cristo não são uma licença para que, uma vez justificados e perdoados, vivamos a nossa vida cristã com leviandade. Sou cristão, agora está tudo bem. Porque por vezes acontece isso. Nós fomos resgatados para viver em santidade. Recebemos o poder para isso. Antes não tínhamos poder para isso, éramos escravos do pecado. Não tínhamos poder para dizer não ao tirano que subjugava as nossas almas. Agora temos o Senhor Jesus Cristo que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Temos o seu Espírito que habita em nós, nos capacita para vencer o pecado. E é essa vida de vitória sobre o pecado que temos que viver. Caso contrário, estamos a cuspir no prato que nos deu de comer, estamos a cuspir na graça, estamos a cuspir na salvação que Deus nos deu por levar uma vida de santidade desleixada. O nosso coração precisa tremer mais diante de Cristo com estes olhos que são apresentados em Apocalipse de Jesus, os olhos de fogo, os olhos que ardem, os olhos que veem a nossa alma. Precisamos de contemplá-lo mais na sua perfeição, na sua glória, na sua majestade, na sua santidade. E vejam, quanto mais estudarmos as Escrituras para conhecer Jesus, quanto mais ouvirmos pregações que de facto apontam para Jesus e que são fiéis àquilo que Deus quer falar, mais nós vamos contemplar esta glória de Jesus. Mais vamos ficar constrangidos pela nossa pecaminosidade, pela nossa insuficiência. E há mais. Esse lugar de temores, de tremores, vai-nos fazer olhar para Jesus, para o Evangelho que nos deu a graça. E vai-nos fazer amar mais a graça. E é nesse amor ardente pela graça que nós, satisfeitos nela, porque ela enche as nossas medidas, que nós vamos dizer não ao pecado. E esta é a forma de fugir do legalismo. Legalismo é nós tentarmos fazer todas as coisas, cumprirmos todas as regras a partir de uma motivação para ter. Na santidade que glorifica a Deus, nós procuramos fazer todas as coisas em gratidão porque Ele já nos deu, porque nós contemplamos, porque nós vimos e porque nós não temos outra resposta se não obedecer. Então precisamos contemplar mais Cristo. Se a tua vida cristã é vivida com muita leveza quanto ao pecado, com pouco compromisso em santificares todas as áreas da tua vida, a razão é porque não tens contemplado Cristo. É só isto. Não tens contemplado Cristo. O Cristo que se revela nas Escrituras. Não o Cristo que alguns pregam, mas o Cristo na sua glória, na sua beleza. E precisas parar de te colocar diante daquilo que brilha mais do que a sarça que é Jesus. Tu precisas parar e te colocar diante dele.
O Cristo crucificado em teu favor. Nós fomos libertos por Deus para andar numa vida em santidade diante de Deus. Isto leva-me ao segundo ponto. E eu avisei, os outros são mais curtos. O Deus que salva. Deus revela-se a Moisés e ao povo como um Deus que salva. Deus ouve o clamor, Deus ouve a opressão e Deus sente o sofrimento do povo. Esta ideia é repetida, vem do capítulo 2 e repete-se várias vezes no capítulo 3 aqui. Deus decide agir, Deus desce, Deus desceu para livrar o seu povo e conduzi-lo à terra prometida. E foi exatamente para salvar o seu povo que Deus enviou Moisés e se revelou a ele, que Deus mostrou o seu nome, que Deus mostrou aquilo que ele quer fazer, que Deus mostrou a sua santidade. Foi para salvar que Deus se revelou. É para salvar, é para curar, é para transformar que Deus se revela. E Deus decide enviar um mediador. Deus decide enviar alguém que será usado com Ele, com quem Ele estará, a quem Ele capacitará para tornar bem-sucedida a sua missão. Muitos anos mais tarde, um novo mediador seria enviado. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Para nos tirar de uma opressão e de uma escravatura que não é física, é espiritual. Para nos tirar do domínio de Satanás. Esse mediador, Jesus Cristo, que existindo em forma de Deus, conforme diz Filipenses, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Deus amou o mundo e enviou o seu próprio Filho. Ele compadeceu-se, Ele viu o sofrimento da humanidade e fez-se homem, enviou Jesus Cristo. Para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, resgatados da nossa escravidão do pecado e das trevas, conforme diz Romanos 6,18. Mas há mais. Deus podia simplesmente nos ter resgatados da culpa do pecado e não nos colocar no inferno. Deus fez muito mais do que isso. Deus podia ter libertado o povo de Israel dos egípcios e depois. Deus quer levá-los para uma terra, não uma terra qualquer, mas uma terra de abundância. Deus quer nos levar para a mesa daqueles que se sentam com o Pai, a mesa do Rei. Deus fez-nos filhos. Deus não precisava nos fazer como filhos, mas Ele fez-nos filhos. Para que com Jesus Cristo, o irmão mais velho, fôssemos co-herdeiros de todas as bênçãos espirituais. É muito mais do que nós conseguimos imaginar ou pensar. Ele não só nos tira do lamaçal do pecado, Ele coloca-nos na sua presença, onde há delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Ele tira-nos do pecado para que nós o adoremos, tal como o povo devia de ir ao monte adorar Jesus, ir para a terra de Canaã, adorar a Deus, ir para a terra de Canaã para ir viver diante da glória de Deus. Ele tira-nos do pecado para que o adoremos, para que o sirvamos dentro da sua presença. E vejam, é esta presença de Deus que é o banquete que preenche as nossas almas. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida sem fim. Jesus é Deus. Por isso, quando nós andamos em adoração diante dEle, quando nós estamos diante dEle constantemente, bebemos dEle, ouvimos dEle, estamos com Ele, o que é que nós temos? Temos vida em abundância, porque Jesus é vida em abundância. Ter vida em abundância é ter Jesus. Ter vida em abundância não é ter uma vida de prosperidade material, física, de dinheiro. Não. Ter uma vida em abundância é ter Cristo. Porque é isso que preenche a alma. Havendo muito ou pouco dinheiro, havendo saúde ou falta dela, é Cristo. E só Cristo. Ele é vida sem fim. E é tendo Cristo que nós temos paz. É tendo Cristo que temos esperança. É tendo Cristo que nós temos diante dos nossos olhos tudo aquilo que nós precisamos. E caminhamos assim, como peregrinos nesta terra, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não para as coisas passageiras desta vida, mas para o autor e consumador da nossa fé, até chegarmos à nossa pátria celestial, onde não haverá mais pecado, mais morte, mais doença, mais dor, mais problemas conjugais, mais problemas com os filhos, mais injustiças. Acabou. Essa é a Canaã celestial. E estamos a caminhar para lá. Até lá temos uma coluna de fogo. Temos uma nuvem. Temos o próprio Cristo diante de nós para nos satisfazer em tudo. Nos dar o maná. Preservar e sustentar toda a nossa caminhada sem desgaste. Na nossa fé. As outras coisas gastam-se, mas a nossa fé não. Agora, se essa vida abundante te parece distante e longínqua, se eu viver este prazer em Cristo parece uma coisa tão distante,
se pareces estar mais mergulhado em opressão e sofrimento, aflição e pecado, há esperança para ti como houve esperança para aquele povo. O que é que tens que fazer? Deus disse, eu ouvi o seu clamor. Clama. Abre a boca. Clama. Deus ouve, Deus vê, Deus sente e Deus age. Deus ouve, Deus vê, Deus sente e Deus age. Clama. Deus só viu. Não é que ele não fosse omnisciente, mas neste sentido de Deus se ver como um se importar para fazer alguma coisa. Quando o povo começou a clamar e tiveram que passar anos de eles sofrerem. Clama. Clama. Deus desce até ti. Ele já desceu. O melhor de Deus não está por vir, num certo sentido. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus está. O melhor de Deus será. O melhor de Deus para a nossa vida é Jesus Cristo. Ele desceu através do seu Filho. Ele está a descer até a ti agora, por meio da sua palavra, que está a ser exposta ao teu coração. Talvez o teu coração esteja a arder, esteja a ferver. É Deus a chegar a ti neste momento. Recebe aquilo que Ele tem para te dar. Só recebe. Recebe a revelação que Ele tem feito de si mesmo a ti hoje, nesta manhã. Recebe-a com fé. Crê. Esconde o rosto se for preciso. Reconhece o teu pecado, olha para Cristo, coloca a tua fé nele e sabes que todos os teus pecados estão limpos nele. E então levanta a tua cabeça confiantemente e entra diante do trono da graça de Deus. Se tens de chegar a ti, se tens de chegar a Deus, chega-te agora, neste momento. Olha para Cristo como o teu único e suficiente Salvador. Coloca a tua fé nele e ser salvo, ser liberto. Começa a ser conduzido para esta vida que é abundante. Agora, se tu um dia já clamaste e Deus já desceu até ti, tu já és dele, Ele já te levou até Ele, te fazendo filho. Mas tu não tens experimentado esta vida abundante na tua caminhada cristã ultimamente. Não tens andado a buscar a presença de Deus. Então eu convido nesta manhã a teres uma atitude sincera e genuína de arrependimento. Toma as decisões que precisares tomar na tua vida. Em relação ao teu casamento, em relação ao teu trabalho, em relação ao teu dinheiro, em relação à igreja, em relação ao que for, toma as decisões que tens que tomar. Faz resoluções. Procura aconselhamento. Estuda as Escrituras com afinco. Rasga o teu coração em orações, em louvores diante de Deus. Procura aproximar-te de irmãos e de irmãs sérios, maduros, que conhecem aquilo que tem poder para te ajudar as Escrituras. Caminha perto deles. Abandona pecados que estão consentidos, que tu sabes que têm estado presentes na tua vida. Se é um vício e não consegues abandonar, pede ajuda. A vulnerabilidade é o caminho da cura. Confessem os vossos pecados para serem curados. Permite-te voltar a ser conduzido pelo teu bom pastor, que te leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Volta a banquetear-te na mesa em que já tiveste outrora. O teu lugar está lá ainda. O teu lugar está lá. Ninguém te tira esse lugar da mesa. Ninguém. Nem a morte, nem vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer potestade. Nada tira o teu lugar da mesa. Está lá. Jesus está à porta e bate. Ele quer ter comunhão contigo. Abre. Acaba com essa secura, com esse deserto, hoje mesmo. Terceiro, Deus que pune. Se estás aqui nesta manhã e rejeitas tudo aquilo que temos estado aqui a falar, se tu te opões a esta revelação de Deus, se tu te opões a esta salvação divina, então um aviso tem que ser feito da mesma forma que um médico seja competente e compassivo com o seu paciente tem que lhe dizer a verdade acerca da sua doença, por mais duro que possa ser. Eu tenho que te dizer que a tua doença, chamada pecado, pior do que um cancro, pior do que um cancro terminal, a tua doença chamada de pecado levará a uma consequência muito pior, a condenação eterna, o inferno, aquilo do qual muitos hoje não falam. Deus ia ferir e despojar o Egito. Fez. Cristo destruiu o poder do pecado, da morte e do diabo para que todos aqueles que nele creem não sejam mais subjugados à morte, ao pecado e ao diabo. Se tu continuas a amar o pecado mais do que a Deus, o mesmo Cristo que esmagou o diabo vai te lançar na morte eterna. Guarda isto.
Cristo irá julgar a todos. Cristo irá condenar aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Mateus 25, 31 e 32 diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, sentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Os que são dele e os que não são. Aqueles que com ele estarão para a vida eterna e aqueles que sofrerão eternamente no inferno. O sofrimento eterno, o inferno, esta dor sem fim, a condenação, é o que te aguarda. É o que te aguarda se tu continuares a resistir a Deus. Mas hoje é o dia em que podes render e submeter a Deus. Corre para Cristo. Suplica a Cristo que Ele te salve. Invoca, chama pelo Eu Sou. O nome que está acima de todo o nome. O nome que tem poder para salvar. Ele venceu a morte para que não tenhas que morrer. Ele é Deus que pune. É um Deus que se revela nas Escrituras. Que se revela em Jesus Cristo, na sua representação máxima. É um Deus que salva e é um Deus que pune. E eu termino com os versículos que resumem bem a descida de Deus em nossa direção para nos salvar e despojar dos nossos inimigos. Colossenses 2, 13 a 15. E depois vou ler mais uma passagem de Colossenses. E termino. Quando vocês estavam mortos em pecados, e lembra-se do Egito, da analogia com o Egito. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós, ou seja, que nos acusava. Ele removeu-a, pregou-a na cruz e tendo despojado, tal como os israelitas despojaram os egípcios, Jesus, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, isto, capítulo 2, versículos 13 e 15. As implicações desta verdade que Jesus veio, que Jesus removeu a nossa culpa, que Jesus despojou as autoridades e as potestades, as implicações dessa verdade, encontramos logo poucos versículos depois em Colossenses. Eu vou ler. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, da Canaã celestial, da terra para onde Deus vos leva. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que o vosso pensamento esteja nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. A razão, o motivo para isso, vocês morreram. Ou seja, o Egito ficou para trás. Agora, a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Está no meio da nuvem, está no meio da glória. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado na sua segunda vinda, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, consequência, aquilo que devemos de fazer. Façam morrer tudo aquilo que pertence à vossa natureza terrena. E agora vejam se há coisas destas na vossa vida para fazer morrer. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, da vossa vida do Egito, quando costumavam viver nelas. Eu estou a fazer crescentes, atenção. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Deixem para trás ira no casamento, nos relacionamentos. Indignação, a maldade, a maldicência, fofoquice, falar mal, linguagem indecente, palavrões, piadas sexualizadas. Deixem isso. Não mintam uns aos outros, sejam transparentes, verdadeiros, sinceros. Visto que vocês já se despiram do velho homem, o Egito ficou para trás com as suas práticas e se revestiram do novo, estão a caminho de Canaã, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, desta coluna de fogo, deste tabernáculo que está no meio do povo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, nós, como povo escolhido de Deus, santo, vejam o santo, primeiro, e amado, revistam-se. Mais coisas para fazer na nossa vida. Não só coisas para deixar, agora é coisas para fazer. Revistam-se de profunda compaixão, revistam-se com bondade, com humildade, com mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem. Perdoem como? Como o Senhor vos perdoou. Perdoa o teu marido como Jesus perdoa, perdoa a tua esposa como Jesus perdoa, perdoa o irmão da igreja, perdoa o pastor, perdoa o colega, perdoa como Jesus perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é a ligação perfeita, o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz no vosso coração, ou seja, aquilo que for determinar as vossas decisões nos vossos relacionamentos, que seja a prioridade, a paz,
o bom entendimento. Mesmo que tenham que engolir sapos e colocar coisas para trás. Porquê? Porque vocês foram chamados para viver em paz, diz Paulo, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E vejam, habite, e aqui, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O Verbo, as Escrituras. Ensinem e vejam aqui a importância da igreja local. Por isso, é fundamental, é vital ter uma boa igreja local, saudável. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E agora vejam a importância de se cantar verdades bíblicas, de se cantar corretamente. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no vosso coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do nosso Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E vejam, foi ler um texto bíblico, fazer só alguns acrescentos. Palavra de Deus, a voz de Deus. Um Deus que se revela, um Deus que salva, mas um Deus que também pune se lhe resistirmos.